Beleza, gente. Sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo encontro, então, do webinário que antecede o curso Desformação em Yoga, ou Como Desenvolver um Yoga Autêntico. Esse é um curso que vai acontecer em dois formatos, agora em julho. Um presencial, 10 dias aqui em Floripa, 17 a 24, e o extensivo também em julho começa, vai até dezembro, com o encontro sempre EAD, quinzenal ao sábado de manhã. São dois formatos que a minha proposta é eles se juntarem. Quem tem condições vem para o retiro, aqui 10 dias, e aí acompanha o curso EAD. O valor é o mesmo, você estando aqui ou acompanhando pelo computador, né? Ao longo dos meses até dezembro, tá? Esse é um webinar, então, aos pré-inscritos, a gente vai abordar nesses 4 dias, ontem, hoje, quinta e sexta, introdução a cada um dos módulos que compõem esse curso. Ontem nós fizemos introdução ao módulo Filosofia. Está gravado, disponível para vocês acessarem. E também todo o conteúdo gravado já do curso de Desformação. Está aberto para vocês gratuitamente. É só se inscrever ali na plataforma e você tem acesso a esse curso gravado de graça até sexta-feira. Meia-noite vira, aí eu começo a vender o curso, né? Para quem quiser participar das aulas ao vivo, né? Hoje, então, a introdução ao módulo Fisiologia. É basicamente o curso Neurobiologia e Filosofia da Meditação, que é o título do meu livro, né? Está na segunda edição com meu colega Marcelo Arias, onde a gente fez um apanhado das pesquisas que tinham na época. O livro é de 2010. Algumas pesquisas entraram, mas assim, a base, a estrutura do que acontece no teu cérebro enquanto você medita continua muito similar. Encontrou-se ali em uma ou outra área do cérebro que pode ser ativada, dependendo da técnica da meditação, mas ainda o formato é muito similar, né? Hoje eu queria abordar, dando essa introdução à fisiologia, especificamente dando ênfase a como o encontro do yoga com as ciências biomédicas, que faz surgir essas pesquisas em fisiologia, conduz o yoga para a sua área terapêutica com muita força, tanto que o yoga hoje ele é disponibilizado gratuitamente no Brasil pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ayurveda é muito mais avançado do que a gente, né? Já tem estudos de como a racionalidade médica ayurvédica, não é nem integrativa, nem complementar à racionalidade médica alopática, a nossa, do médico do postinho. Tá acompanhando o rolê, não? Já começou a aula, hein, tio? Tá gravando, começou. O yoga faz parte do SUS, mas vem comigo. A gente ainda não... A gente, campo do yoga, né? Professores de yoga, nós, né? Conseguimos desenvolver muito bem qual é a racionalidade terapêutica no qual vocês atuam. Abdu fala muito bem que na Espanha, por exemplo, a pegada do yoga é muito mais ligada ao desporto. Coisa que nós brasileiros brigamos, né? A gente brigou 2 vezes já no governo, no Congresso, para não deixar o yoga ser absorvido como um esporte. Para nós, brasileiros, pensar o yoga como um esporte é meio loucura, assim, até... já superamos essa discussão. Olha que interessante. Na Espanha, não. E depois a Abdu pode falar um pouco mais sobre isso. Mas no meu primeiro degrau para aproximação da temática, é importante entender que finalzinho do século XIX, início do século XX, a Inglaterra a Grã-Bretanha está colonizando a Índia. Vai até 1947. Há várias personagens que surgem no cenário
social, político, econômico, mas também religioso na Índia, lutando pela independência da Índia e da Inglaterra. Gandhi, a figura que mais nós conhecemos, tem filme, é uma das figuras. Há muitas outras que nós, brasileiros, porque a gente é distante da cultura indiana, nem conhecemos. Né? Quando a gente, brasileiro, em geral, um brasileiro fala um curso sobre a cultura indiana, leia-se cultura hinduísta. Está acompanhando, não? Por quê? Tem indiano católico, ateu, jainista, sikh, budista. Budismo nasce na Índia, né? No Japão, certo? O budismo vai para a China, lá se desenvolve uma escola Shen, né? E a gente que não sabe falar, fala Zen. É igual a gente fala Pequim e é Beijing, né? A gente viu isso na Olimpíada. Então acompanha o que eu estou falando. Há uma série de transformações que o yoga assume durante esse período, que na história da Índia é conhecida como Renascença Indiana, Fernanda Rangel. Renascença Indiana. Renascença é aquele período histórico mesmo da Europa, tá ligado? E olha que louco isso, né? Quem dá esse nome, obviamente, são europeus, certo? Por que Renascença? Vê como é. Acompanha aqui o negócio da fisiologia, vai entrar agora. Porque na visão do colonizador europeu na Índia, quando os yogas se aproximam da racionalidade biomédica, científica, eurocêntrica, na cabeça dos europeus, com exceção da Biduca, uma pessoa esclarecida, a Índia vai saindo da sua época das trevas, mística, religiosa, leia-se o yoga envolto com hinduísmo, jainismo, sikhismo, tantra. Porque os tântricos, cara, aliado aos nagas e os natas, ordens religiosas do Hatha Yoga, pegarem armas contra os britânicos, pegavam os caras em emboscada. Tanto que, olha a figura de imagem que é construída no seu corpo, não só na sua mente, dos faquires. Os tiozão muito louco, deitado numa cama de prego, com aqueles olhos bugalhados, encantando serpentes. Essa é a figura europeia que nós compramos, porque nós somos colônias deles também, de quem eram os yogis. Está acompanhando, Pri? Então, quando... Aí você vai ter espaço para fazer. Vai nas outras perguntas aí. Então, quando os yogis, Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda, Patabi Joyce, Iyengar, Krishnamacharya e outros, Yogendra, percebem esse rolê de como eles são subjugados pelo europeu, porque suas práticas de yoga estão fincadas em livros sagrados e não sei o quê, eles vão se aproximar ao saber no qual o seu colonizador considera superior. Qual é? Científico. Tudo bem até aí, não? Tô acabando o primeiro degrau. E aí, Vivekananda é a figura mais emblemática disso, que é o primeiro yogi que sai da Índia e vai para uma geografia, uma cartografia social diferente, que não é dominada pelo dossel hinduísta, vai começar a associar chakra a glândulas endócrinas. Prana é respiração. Não é mais Ida, Sol, Píndala, Lua, lunar e solar, as energias. É sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático, para quem tem pequenas aproximações da biologia, é o que acelera o corpo, de forma, bem grosso modo, né? Acelera o corpo. É mais rajásico. Olha lá o nome da Ayurveda.
Então, associa o seu simpático ao solar. E o parasimpático é o que prepara você para dormir, ele é mais relaxante. Então, aproxima-se da energia lunar. Quem faz essas aproximações, chácara com glândula endócrina, prana com respiração, pita, né, no negócio da Ayurveda lá, com melhora da digestão, não sei o que, é Vivekananda, um discípulo de Ramakrishna, que é uma espécie de santo. Ramakrishna. É Ramakrishna que fala para Vivekananda, vai lá para a gringa, ele vem para Boston, nos Estados Unidos, em 1897, para o primeiro Parlamento Mundial das Religiões, para falar de hinduísmo. Fica super famoso nos Estados Unidos e roda ali. A primeira escola para formar professores de yoga e dar aula de yoga, século XX, 1914. Não existia isso, o que é absolutamente popular hoje. Essa é uma invenção moderna de yogis que usam o yoga, estou amarrando o primeiro degrau, com uma bandeira nacionalista para a sua independência, que vai culminar em 47, tanto que a gente conhece Gandhi, tem gente tatuado do Gandhi no corpo, porque ele é um grande yogi que se utiliza do yama, não violência, para vencer e fazer uma transformação social da realidade indiana subjugada pelos ingleses. Então, a aproximação dos yogis e seus yogas, com a fisiologia, sobretudo biomédica, terapêutica, é uma construção moderna. Esse a gente fecha o primeiro degrau. É uma construção moderna. Por mais que Hatha Pradipika, por exemplo, Gheranda, a gente encontra referência à cura de enfermidades pelos asanas, pranayamas e kriyas, você tem que entender que eles não estão falando de câncer, né? A enfermidade. Não estão falando de ansiedade, depressão, mal-estar. Não. Isso são questões modernas que o yoga abraça. Sobretudo quando ele vai, vou subir o segundo degrau, ele vai ser exportado para sociedades organizadas de forma capitalista. Como diz Deleuze, não é depressão, é o capitalismo. E a ansiedade, então, muito mais do que nós. Então, as primeiras pessoas a levarem yogis, estou subindo o segundo degrau, hein? Para laboratórios de fisiologia, de ciência biomédica, para estudar as repercussões de asana, pranayama, kriya, mantra, meditação, para perceber, vem que essa parte é importante, pelos óculos do conhecimento que o europeu considera superior ao religioso, que é o científico, validar uma prática que o próprio europeu considera como medieval, no sentido de místico, religioso, um pensamento não lógico. Claro, é uma nova racionalidade. Essa é uma malandragem que os yogis modernos desenvolvem. É uma malandragem. Porque eles não vão realmente pisar no quadrado da ciência. Eles vão se apossar da legitimação de cientistas para validar uma espiritualidade pela ciência. Ah, nada a ver. Cara, os espíritas kardecistas brasileiros fazem o mesmo rolê. Você sentar para conversar com um espírita kardecista, o cara vai dizer o que ele faz é ciência. Faz a ciência. Tanto que, quando você pergunta para yogis se prana existe, o cara fala, pô, total. Pô, mas você fez mestrado em neurologia. Onde está prana na ciência? Não, mas é uma questão de tempo. A ciência ainda não tem ainda tecnologia suficiente para conseguir entender prana, mas prana é científico.
Como se, me acompanha, fosse necessário a validação da ciência para algo ser verdadeiro. Não, nada a ver isso aí. Nada a ver. Nada a ver. Porque se for isso, eu sou o seu sacerdote. Certo? Se você precisa da ciência para validar o que você acredita como realidade, eu, PhD, sou o seu sacerdote. A ciência não é religião, ela não valida nada. Até aquela frase, a ciência comprova. A ciência não comprova nada, a ciência é um saber provisório. Ela demonstra a possibilidade que algo sendo investigado talvez volte a acontecer nas condições normais, temperatura e pressão. Ela é sempre provisória. Então, vem para você não se perder, para subir o terceiro degrau. O yoga foi estudado pela ciência, sobretudo a biomédica. O encontro do yoga com as ciências humanas, sociologia, antropologia, ciências sociais, começa na década de 90, ontem. Até então, a aproximação da ciência, ela está muito mais ligada à sua biomedicina. O grande nome, olha que espetáculo, o cabelo entrou na tela. Não, o cabelo entrou na tela. Então, quem é que leva primeiro para lá? Terceiro degrau, hein? Kuvalayananda, é um Swami que faz isso. Um professor de educação física. Olha que desgraça. Swami Kuvalayananda é um professor de educação física. É um grande nome desse período da Renascença indiana. Que lê um artigo científico de um médico europeu, um inglês, vai falar português, Abdu, de um inglês, e vai falar assim, cara, essas práticas que os indianos fazem de yoga, elas são contraproducentes. Olha só, aí ele dá um exemplo do Nauli. Lembra do Nauli? Aquela coisa que fica a barriga girando assim, né? Só todo o ar pela boca, suga em um Dhyana Bandha, né? Joga a barriga para dentro e para cima e faz aquele movimento da barriga. É um kriya, né? Uma limpeza. Ele fala, olha, isso aqui causa constipação. Não me faz explicar melhor o que é constipação, né? Intestinal, porque eles sugam. A higiene já não é boa. E eles sugam. Isso causa mais doença entre eles, entre esses primitivos. Kuvalayananda, então, pega um cara, brother dele, vai para um laboratório de fisiologia e mede a pressão que há no ânus mesmo, o catéter lá no ânus. A pressão que se forma quando se faz o Nauli. E ele percebe que há um vácuo que ocorre. Soltando todo o ar pela boca, a mecânica fisiológica. Soltando todo o ar pela boca, tenta, como se fosse inspirar com o nariz tampado, para quem não sabe o que eu estou falando. Se cria um vácuo. Se há um vácuo, nada passa ali. Então, não há constipação. Então, ele já quebra o argumento desse médico. Mas ele também coloca o brother dele para tirar uma chapa, né? Uma radiografia de lado, e percebe que o músculo diafragmático, principal músculo da respiração, está quase tocando o coração, tão forte e sugado que ele é, e colabado praticamente com os pulmões, ou seja, é um músculo altamente forte, e ele tem uma ideia, que é uma sacação irada, de que se eu pegar pessoas com bronquite, asma, e treinar eles nesse kriya, fortalece o diafragma e pode ajudar terapeuticamente a essas pessoas a não terem tantas crises de bronquite, por exemplo. O cara que tem a sacada que as técnicas do yoga têm uma relação terapêutica biomédica é Kuvalayananda. O pai do yoga científico. É o nome dele. Em Lonavala, lá na Índia. E em 1918, ele funda uma escola, Kaivalyadama. Tem um cara chamado Joseph Alter que estuda Kuvalayananda de uma forma muito legal, que contribui naqueles trabalhos com Max Singleton. Para quem está antenado nesses trabalhos novos, né? Na formação do yoga chamado moderno. Então, o yoga moderno não é um yoga medieval.
Yogis do século XIV praticam um yoga bem diferente de nós, yogis modernos. Os yogis modernos foram denominados pelos primeiros pensadores de yoga europeus, como Mircea Eliade, Henrik Zimmer, como neo-yogis de forma pejorativa. Os primeiros pesquisadores que vão pensar o yoga vão olhar para Kuvalayananda, Shivananda, Vivekananda, como pessoas de segunda ordem no yoga. Por quê? Porque eles fazem uma leitura diferente dos yogis antigos. São esses caras, como Eliade, Zimmer. Zimmer é aquele livrinho capinha preta, Filosofias da Índia, tá ligado? Da editora Palas Athena. Irado o livro. Mas ambos, tanto como Mircea Eliade, capinha branca, Yoga e Imortalidade, que é a tese de doutorado dele, exato, pode crer, Alexandre. Esse mesmo, essa é a versão nova, eu tenho a minha capinha preta. São altamente preconceituosos dos seus professores. Talvez algum de vocês fez formação com essa primeira geração de professores de yoga, ou escolas. Vivekananda, Yogananda, Shivananda. Há uma segunda geração, como, por exemplo, a galera do Kundalini Yoga, que é o yoga com sikhismo. Não o yoga com hinduísmo. Tem yoga com jainismo. Tem yoga com budismo. Isso não é novo. Matsendra e Goraksha, que fundam uma ordem religiosa chamada Natas, são budistas. São budistas. Eles fazem uma crítica aberta ao Vedas. E Patanjali? Patanjali é pinçado à mão por Eliade Zimmer para ser considerado um livro clássico do yoga. Não é interessante isso? É interessantíssimo isso. Essa geração moderna, como a Iyengar, por exemplo, vão pensar o yoga muito próximo da biologia. E nós temos um nome no Brasil, que é Hermógenes. E o seu yoga terapia. Yoga terapia é uma escola de yoga. Dá para se pensar o yoga terapia como uma escola de yoga. Claro que é um nome tipo Bombril, né? Mas o yoga terapia hermogeano, olha só, pode falar isso. Tem características muito particulares. Então, o yoga se aproxima da ciência para ser legitimado em sociedades, organizações sociais distantes do dossel hinduísta, porque se vem com as suas cores hinduístas, teria muito mais resistência para adentrar ao campo espiritual norte-americano, por exemplo. Ou brasileiro. Olha o Kundalini Yoga. Ele vem com a roupagem Sikh, mas não revela muito, né? Ele é de matriz indiana também, mas não é matriz indiana hinduísta. São outros valores, cara. São outros livros que leem. E a gente, às vezes, passa despercebido de influências outras na construção do yoga no qual nós consumimos, vendemos, trabalhamos e praticamos. Quando o yoga se aproxima da ciência e tenta entrar no quadrado da ciência, cara, os sacerdotes da academia, que também não são bobo, vão ganhando espaço, certo? O que eu quero dizer com isso? Nem sei se tem o Globo Repórter ainda, mas que a minha época é Globo Repórter. Se no Globo Repórter, sexta-feira, aparecesse um cara de jaleco branco, bordadinho aqui, federal de alguma coisa, Universidade Federal de São Paulo, falando sobre meditação e yoga, tu chama tua avó, tia, todo mundo. Se aparece um cara de turbante ou com roupa de açafrão, com mamila aparecendo, bindu na testa, não tem tanta credibilidade para sua avó. Mas um cara de jaleco branco, falando que é médico, doutor, tem mais. Está acompanhando? Não? Há um mito novo
sendo construído. E a geração posterior de professores de yoga vão para a academia. Eles se convertem em academia. Então, você pega muitos professores de yoga hoje, são mestres, doutores. Por quê? Isso legitima muito mais eles do que ser devoto do Sai Baba, como Hermógenes. Está me acompanhando, não? Está entendendo para onde eu vou? Só que isso, essa aproximação, esse flerte com a ciência, vê que eu vou subir um degrau, alteram também as crenças, valores e mitos do yoga. Isso modifica o yoga. Tanto que vocês, professores de yoga, eu escrevi um livro sobre isso, estou incluído nisso. A minha tese de conclusão de curso na minha pós-graduação em yoga, né, meu TCC, foi sobre a fisiologia da meditação, o que acontece no teu cérebro enquanto você está sem fazer nada. Essa era a minha pergunta. Isso me incomodava, né? O professor de educação física ficava pensando, porra, a gente em geral estuda fisiologia depois de um movimento corporal, né? Um chute, um arremesso, um salto, uma corrida, e analisa antes e depois do movimento o que aconteceu no seu corpo, entendeu? Esse é o pensamento basicão de quem está na educação física, por exemplo. Repercussões fisiológicas após um movimento, um treino, o que é que seja. E eu falei assim, cara, essa pessoa está parada, imóvel, meditando, né? Clássico, meditação sentada, e tem um antes e um após a prática que tem 1 milhão de repercussões fisiológicas. Como é que é possível isso? A pessoa sem se mexer, minha cabeça, né? Possui repercussões fisiológicas. Eu fui estudar, então, o que acontecia no cérebro da Letícia enquanto ela meditava. Então, eu pegava indicativos biológicos, basicamente saliva ou sangue, certo? Uma gotinha, e meço antes e depois de meia hora de meditar. E vou analisar as repercussões fisiológicas. Essa é a base de quase todos os artigos científicos que vai cair na sua mão sobre meditação e yoga. Há uma turma de 50 pessoas, 25 é grupo controle, que vai ficar na mesma sala e ambiente sem fazer nada, e 25 vai praticar meditação, alguma técnica, qualquer que seja. Pego uma gotinha de sangue ou saliva e meço antes e depois, e comparo. E a gente encontra uma série de repercussões fisiológicas que se modifica durante a prática de yoga. Para mim, yoga é sinônimo de meditação, tá? Seja com asanas, seja qual for a técnica que você utilizar para meditar. Pegou? Seja um asana, shavasana, seja um asana, siddhasana, seja uma sequência de asanas combinada com pranayama, kriyas, como é uma ashtanga vinyasa yoga, é uma técnica para meditar. Seja qual for a técnica que você utilizar. Estamos juntos nisso? A gente pode entrar mais nisso se vocês quiserem. E aí a gente percebe que há uma diferença entre prática de meditação e yoga e estado de meditação e yoga. É claro a diferenciação. Uma coisa é o treino, a prática, e outra coisa é o estado que a prática produz durante a prática, mas, e é o que sempre me instiga muito mais, depois, o que reverbera, a marola que fica pós-prática. Para mim, esse é algo ainda um pouco negligenciado entre os professores de yoga. São muito mais obsessivos em serem especialistas em técnicas e, às vezes, se esquecem, porque é menos vendável. Não dá para tirar uma selfie da repercussão da prática, né? Não sei se... Das práticas, que é o mais importante, tá certo? Você é agitado o dia inteiro, para 10 minutos, e depois você volta a ser agitado, assim, né? E nesses 10 minutos você parou, você tirou uma selfie. Aí parece que você é um ser iluminado. Se é que existe isso. Quais são as principais repercussões? Vê que eu subi um degrau. E aí eu vou amarrar para abrir para vocês falarem.
das práticas meditativas e yógicas, seja qual for a técnica utilizada. Há uma circuitaria inata em nós, Alê Silveira. Seja você meditando, avistando um parceiro sexual, uma presa, ou ligado no seu predador, seja você um ser humano, um passarinho corió ou uma baleia jubarte, sempre que você foca a atenção em algo que é relevante para você, interessante para você, importante para você, uma circuitaria se acende. Não há necessidade de ter dom nenhum. Você já nasce hábil a meditar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vocês agora aqui talvez estejam há uns 15, 20 minutos com essa circuitaria se acendendo, porque para ficar parado na frente de uma câmera, ouvindo um retardado falar, é necessário algum tipo de atenção plena para não se distrair. E os nossos ancestrais que saíam para caçar e se distraíam, e a língua portuguesa é linda por causa disso, morriam. Os distraídos se traem e morrem. Em vez de coletar um cogumelo comestível, pega um alucinógeno ou envenenado. Mata todo mundo na caverna ou deixa a galera todo mundo muito louca. Em vez de você ficar atento e conseguir caçar e levar o rango para casa ou coletar uma beterraba e não um tubérculo venenoso, é necessário ter atenção plena. Está me acompanhando, não? Isso é inato. Não tem postura da árvore, postura do pássaro, do corvo. Não são posturas que observam a natureza? Então, a meditação, a principal técnica do yoga, também é uma observação da natureza, porque o seu corpo, Kika Vieira, é natural. Por mais que você pode ter um implante, seio, que você fez não sei aonde, tem uma prótese no seu pé, você é natural, certo? Eu tenho um corpo não natural. Sim. É meio bobo, né? É igual você compra aquela garrafa d'água, assim, água mineral. Água qual? É vegetal a água? Né? Assim, né? Natural por natureza. Então, o seu corpo é natural. E não contém glúten na água. Oh, que bom, hein? Porra! Graças a Deus. Né? A minha avó macumbeira nasceu pronta para meditar. Ela ia na tronqueira e é necessário ter uma atenção plena para o que ela vai fazer de oferenda para o Exu na tronqueira. Quem não sabe que é tronqueira, joga no Google. Casinha de Exu. Todo macumbeiro tem a casinha de Exu. Aí tem neguinho fazendo o sinal da cruz. Quem fez primeira comunhão. Meditar, então, é um atributo humano. Pegou o rolê, não? Corte pré-frontal, giro cingulado, faz o tálamo dormir. Há uma circuitaria pronta para todos que treinem e iniciem a atenção plena. Claro que assistir minha aula não é a meditação, mas estou dizendo para você que há uma circuitaria ativa, Letícia, sempre que você foca a atenção em algo que é relevante para a sua vida. E para alguns, e não é à toa, então, que a meditação, o yoga, seja sagrado para alguns. Que, cara, se não for, te distrai. E há alguns neurotransmissores secretados durante essa prática. Seja qual for a técnica. Seja qual for o tempo também. A prática meditativa do Dalai Lama, que medita desde os 12 anos, sei lá, pode ser assim, ó, muito mais rápido, chegar num estado X ou Y, seja qual for, do que eu. Certo? Isso não faz ele ser melhor do que eu. Só faz ele, me acompanha, que isso é importante, estar mais treinado, ter mais experiência, mais vivência. Ele visitou mais vezes esta geografia. Quer chamar de nirvana, samadhi, moksha? Faz o seu rolezinho aí. Samadhi com semente, sem semente. Faz as coisinhas aí.
Tanto faz, whatever. A palavra não tem a menor relevância aqui. O visitar essa geografia, sim. O nome que você queira dar, faz seu rolê, faz o que você quiser. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor secretado durante a prática meditativa. Olha só, dopamina. Você pode comprar na farmácia, mas você também pode produzir de forma endógena. Fazendo o quê? Focando atenção. Em quê? Qualquer coisa que seja relevante para você. Não é à toa que alguns têm mantras sagrados que o mestre colocou no ouvido dele. Não estou sendo jocoso. Meu irmão é pai de santo. Mas estou dizendo que tem que ser sagrado mesmo, tem que ser muito importante, tem que ser extraordinário. Para você focar a atenção e não se desviar nele, entendeu? Seja fazendo 108 súrias, seja cantando 108 vezes o mantra Om, 112, 109, 107, sei lá. Sei lá qual é a técnica que você quer utilizar. Meu irmão gira. E gira, hein? E gira, e gira, e gira, e gira. E... É uma outra geografia, com certeza. Mas o meu irmão também ativa o córtex pré-frontal, o giro cingulado e põe o tálamo para dormir. Você pode ter certeza. Que para você se concentrar na incorporação, não dá para se distrair. Espíritos do além? Muito bom. Eu já para você já. Um outro neurotransmissor é a serotonina, composto de todos os antidepressivos e inibidores de apetite. Porque a serotonina produz saciedade, diminui a sua raiva. Olha que viagem. Serotonina diminui o ódio, tio. E também saciedade. Saciedade não é só não ter vontade de comer arroz e feijão. Saciedade, me acompanha, que isso é importante. É uma percepção que nada me falta. Não é louco isso? Não pode falar louco. Eu erro muito nessas coisas aí. Mas tenho sempre vigias aqui em mim. Ontem eu falei corrones, minha filha falou, isso é muito hétero, top, macho, blaster pro. Falei, é verdade. Minha mulher é muito possessiva, isso também é machista. Tá todo mundo lá embaixo gritando para mim, as coisas que eu não posso falar. Serotonina é secretada durante a prática meditativa. E não é coincidência, Alexandre Félix, que meditadores experientes relatem uma subjetividade de plenitude, não é? O que é pleno? O que é plenitude? É a sensação, é a percepção de que nada me falta. E aí Amadeu pode dizer, então significa que se eu injetar ou tomar serotonina, eu entro em samadhi? Não, claro que não. Isso que é o tesão. Porque entende o que eu estou falando? Dopamina, serotonina, o hormônio melatonina é secretado durante a prática meditativa. Melatonina tem neguinho comprando na farmácia para conseguir dormir. Porque induz você ao relaxamento. E relaxamento não é letargia. Está me acompanhando, não? Alguém relaxado não é alguém assim... Não, isso é letárgico. É alguém cansado. Melatonina produz relaxamento. E relaxamento é o oposto do estresse. E o que é o estresse, Yogini Pri? Alguém em estado de luta ou fuga. Então vem comigo de novo. O que é o relaxamento? É o oposto do estresse. Estresse é luta ou fuga. Então, se é o oposto, é o antagônico, é um estado em qual eu não me sinta nem preparado para lutar e nem para fugir. Não tem nenhum perigo em mim. Pleno. Vai dormir com isso. Tem que pensar. Então, o estado de relaxamento, durante a prática meditativa, você pode dizer de forma ingênua. É a melatonina que produz. Eu digo para você, é muito mais do que isso.
Porque eu posso te injetar serotonina, dopamina e melatonina e não produzir na Andretta o estado de yoga, certo? Porque não é um simples distribuir doses desses neurotransmissores. Vem que eu vou amarrar aqui agora. É o conjunto. Atenção. O tálamo dormir. O tálamo é uma espécie de correio sensorial. Todas as informações sensoriais do mundo que atravessam o seu corpo, sobe pela medula, chega no tálamo e ele retransmite para o resto do cérebro. O carro da pamonha, as crianças gritando, o cachorro latindo, enquanto você quer meditar. Quando você começa a meditar, vai avançando, o tálamo é desligado da tomada. Então, o carro da pamonha vai parar de gritar lá fora? Não, mas o impacto sensorial dele em você diminui. Como é que Patox chamou isso aí no texto Yoga Sutra do século II? Pratyahara. Podemos dizer, então, que Patanjali antecipou as neurociências em 2000 anos. Chamou de Pratyahara. A abstenção dos estímulos externos. É a tradução que a gente faz, né? A meditação produz isso mesmo. Só que vem, que eu vou amarrar agora. Estou falando 3 vezes, mas agora amarro mesmo. Tudo que eu falei até agora, Ana Gonzalez, com seu cabelo ao vento, é uma narrativa científica. Pegou? Eu poderia descrever isso aqui de uma forma artística. Eu poderia falar durante 40 minutos um poema para descrever o quê? A mesma coisa. Espero que vocês entendam isso, que essa é a parte mais importante. Eu mudei o discurso. Patanjali descreveu parte disso com um discurso filosófico-religioso. Filosófico-religioso, existe isso. Por que filosófico-religioso? Falamos disso ontem. Porque é um texto perfeito em si mesmo para muitos. Então, se você lê o Yoga Sutra como um livro sagrado, escrito por um cara que é semideus, você não sabe como Patanjali foi concebido por uma serpente, tá certo? Por isso tem aquela monte de naja atrás dele. Se você lê o Yoga Sutra pensando em Patanjali como um homem sagrado, como um rishi, você está lendo o livro como um teólogo. E está tudo bem. O livro deixa de ser filosófico e passa a ser teológico. Ok? Não é menor intelectualmente, mas é uma outra camada, é um outro nível de saber. Nível também não é bom. É um outro extrato do saber. Está me acompanhando? Eu acabei de descrever o que Patox falou em uma parte do texto, mas com um discurso científico, legitimado por papers acadêmicos, teses de doutorado e blá, 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 blá. Só que para você, inserido na nossa sociedade, isso tem mais validade do que a sabedoria oral do povo Yanomami. Tá entendendo, tiozão? Eu poderia descrever de forma artística. Num poema do Fernando Pessoa, Guardador de Rebanhos, por exemplo. Guardador de Rebanhos, se você lê e relê algumas vezes, está resumindo textos e mais textos de yoga. Lê ele mais vezes. É um mantra. E está em português, hein? Certo? Só nem traduzir. Está em português. Escreveu num APzinho pequeno. Eu fui lá. Pequenininho, uma janelinha que dá para nada. Dá para tabacaria. Mas não vou falar mais de Fernando Pessoa. Temos aqui Abdu, especialista em Fernando Pessoa. Eu sou apaixonado por ele. É meu crush. Não é crush que fala? Ai, que merda. Então, a fisiologia, o saber fisiológico, colocou o yoga dentro do SUS.
você consegue vender ele como uma ferramenta terapêutica. Só que muito mais do que isso, foi tecendo novos mitos. Por exemplo, ao invés dos iogues modernos se preocuparem em observar os kleshas, obrigado, Abdu, atuando em vossas vidas, lembra de klesha? Obstáculo espiritual a qualquer sadhana do yoga. Klesha mãe, ignorância ou avidya, que é mãe de outros 4, apego, aversão, medo da morte e orgulho, ou a falsa identidade sobre si mesmo. Esses kleshas são obstáculos ao caminho espiritual yoga. Certo? Mas, modernamente, klesha se transforma em estresse. O estresse hoje é o novo klesha. Não é interessante isso? Se eu quiser ofender qualquer um de vocês, professores de yoga aqui, eu falo, mas, Fernanda, você não pratica yoga? Tá mó nervosa, hein? Não é? É um valor moral. Você se sente profundamente magoada, estou dramatizando, tá? Nem sei. Mas sente ofendida se alguém fala para você que está estressada. E o estresse, vem comigo. Na biologia, Alê Silveira, não tem conotação de nenhum valor moral. O estresse é algo absolutamente benéfico para a vida. Sem o estresse e o seu principal hormônio, que é o cortisol, vocês não conseguiriam estar aqui assistindo a minha aula, esse encontro. É ele que te mantém ativo, ligado, focado, fazendo anotação. O estresse crônico é que é prejudicial. Só que para o mundo do yoga, é uma cosmologia, é um Maya, é um campo, certo? Vocês vivem num campo, para não falar bolha, que é pejorativo. Mas há um mundo do yoga onde vocês transitam, que é a chakra, kundalini, prana. É um mundo. O estresse foi sendo incorporado, naturalmente, como um klesha, um obstáculo. Ninguém em estresse consegue atingir samadhi. É um mito. E mito não é uma mentira. O mito é um mito. É a representação. Aqui é campo, meu batente. Eu nem sei muito de campo. Mas é a representação de um coletivo. Assim como se você ouvir o álbum do Racionais Vivendo no Inferno, caralho, foda, hein? Ouvi muito isso. Você entende a representação mítica de um mundo que provavelmente você nunca nem tocou, né? Nem chegou perto, mas você entende o que eles estão querendo dizer ali. O álbum abre pedindo bênção a Jorge da Capadócia. É, até me arrepia. Não sou negão, mas eu tô ali no... E você abre suas aulas de yoga com mantras de proteção também. Então, por mais que o yoga tenha uma roupagem científica, ele não é científico. Ele orbita um campo da espiritualidade. Não vou falar religião, senão vocês ficam ofendidos comigo. Mas há um campo da espiritualidade. Tem uma filosofia, tem tudo aí. Tem seus mitos, tem suas práticas, mas tem também seus mitos que dão uma membrana que reveste o yoga de sentido. Essa frase é bonita, inventei agora, mas tá certo. Então, os ritos, os mitos, a filosofia do yoga é uma membrana que reveste o yoga e seus sentidos. E vocês vivem aí dentro. Isso é um Maya. Isso não é um mal. É um Maya. Ah, mas eu entrei no yoga para ficar sem Maya. Então, aí você já prepara um remedinho, fluoxetina. Já vai pedir lá no CAPS. Pede lá fluoxetina. Porque alguém sem nenhuma ilusão para viver é um desiludido. Está em depressão. Alguém em depressão é alguém que não tem nenhum Maya para viver. Ou como diz James Hillman, um psicólogo,
Não tem nenhuma ficção que o cure da dura realidade que é enfrentar a morte. Ué, fodido, o cara é poeta. Todos nós temos uma ficção. Muitos de vocês é o próprio yoga. Do meu irmão é Umbanda. Eu tenho várias. Na verdade, todos nós temos várias. O principal maia que nos reveste é o capitalismo. O capitalismo organiza a sua vida de fora. E você vende o yoga para esse universo. Porque os seus alunos, você chama de aluno, mas não é aluno, é cliente já. Certo? Porque no capitalismo você não tem aluno, você tem cliente. É o drama de quem dá aula em colégio particular. Porque você é obrigado a dar... Eu não fazer educação física, foda-se, até é facultativa essa bosta. Mas você é obrigado a dar as disciplinas, as matérias que vão cair no Enem. E a direção te chama. Quando você começa a falar de discurso LGBT, blá, 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 né? Não, isso não vai cair na prova. Pergunta clássica de aluno. Vai cair na prova, professor? Não, vai cair na vida. Resposta clássica também de professor que não tem mais saco para ver essa pergunta. Então, todo discurso fisiológico do yoga tem uma pegada terapêutica, legitimou ele no SUS, mas estou resgatando a primeira fala. Mas ainda não se discutiu, como já se fez, ou já se iniciou no Ayurveda, a discussão de qual racionalidade médica o yoga faz parte. Você, professor de yoga, acha que faz parte da racionalidade médica biológica, mas não é biológica. Não tem prana na biologia, certo? A biologia biomédica não fala de chakra, kundalini, não tem o menor sentido. E se você der uma aula sem esses elementos, é algo próximo ao Pilates. Você percebe o dilema irado que acontece? E é um dilema para poucos, porque para o yoga é a sua proteção. O yoga é malandro, malandro. O yoga é Bezerra da Silva. Porque se o yoga deixar de se vestir dos seus conceitos míticos ou espirituais, sei lá, prana, kundalini, chakra, fisiologia sutil, ele passa a ser científico. E se passar a ser 100% científico, é Pilates, é a educação física, certo? E nós, no Brasil, já discutimos bastante que nós não queremos entrar na educação física. Porque se entrar, tiozão, a gente do CREF, né? Nós do CREF, nós domina. Porque a gente tem muito mais aula de didática, pedagogia, biomecânica, essas coisas têm 4 meses, no máximo. A gente tem 4 anos. Então é bom não deixar mesmo o yoga entrar para ser científico. Porque vocês perdem espaço. Falta essa discussão, essa reflexão crítica sobre uma dessas contradições. Que raios o yoga é? Ele se apropria, ele é malandro, ele já fez isso, é que você não se ligou. Ele se apropria, conseguindo legitimidade da ciência biomédica, mas continua espiritual. Ele é malandro. Um Roberto Cardoso, colega meu, gente finíssima, médico da Unifesp, escreveu um livro chamado Um Médico Ensina a Meditar, fininho, irado. Ele nunca vai conseguir discutir cientificamente o estado de yoga. Isso cabe só a vocês. Porque se ele se meter a discutir estado de yoga, ele vai cair no campo da espiritualidade. Aí o campo acadêmico vai acabar com ele como pseudocientista. Você está entendendo, não? Que bonito que é isso? Isso é lindo. Abre para vocês, por favor. Fique à vontade. Só abre o microfone. Professor, está me Pois não. ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Eu fiquei em dúvida aqui naquela parte onde você estava descrevendo como acontece a meditação. Ok?
que a gente não adianta injetar dopamina, serotonina e melatonina, porque não vai dar o estado. E a dúvida é essa atenção que a pessoa precisa ter, precisa envolver o corpo dela inteiro, e aí que começa a liberar, aí a gente põe o tálamo para dormir, e aí que começa a liberar essas outras substâncias no organismo, é isso? Muito bom, Ale. Sim. Durante o processo de prática iógica, vai sendo ativado, vamos colocar assim entre aspas, algumas áreas específicas do seu corpo. Começa, obviamente, com o cérebro. Então, o córtex pré-frontal é a primeira área ativada, porque é a área da atenção. Se eu pegar uma radiografia de vocês agora, uma tomografia, né? Dá para ver o cérebro lá dentro. Eu vou perceber células, aqui onde fica o corno do demônio, bem ativadas, porque é a área da atenção. Seja prestando atenção numa aula, repetindo um mantra, ou saindo para caçar, ligado, para também não ser a caça. Córtex pré-frontal. E agora entenda, a partir do que eu vou falar, a partir disso, acontece de forma inconsciente. É igual digestão. Tá me acompanhando, não? Você come uma coxinha. Aí você fala assim, Beto, não fala muito agora que eu preciso me concentrar para fazer digestão. Não precisa, porque é de forma inconsciente, automática, ou sistema nervoso autônomo. Então, depois que você focou a atenção, córtex pré-frontal ativa o giro cingulado faz o tálamo dormir. É uma circuitaria inata. Você, um passarinho curió, acontece isso. A partir disso, ou conjuntamente com isso, mas não tem um tempo exato. A partir de 15 minutos, não dá para saber, porque são níveis diferentes de atenção. Você vai ativar dopamina, serotonina, melatonina, beta-endorfina também, dentre outros, mas esses são os 4 principais, que vão produzir em você um estado meditativo, com muitas aspas, porque é um nome, né? Estou jogando um nome. Sei lá o que é o estado meditativo. Uns vão chamar de moksha, outros de nirvana. O próprio yoga de Patanjali tem gradações, né? Samadhi com semente, sem semente, tem gradações. O Hatha Yoga Pradipika ou Geranda, sei lá, tem mais gradações ainda de Samadhi. Essas substâncias químicas estão envolvidas nisso? Sem sombra de dúvida. Mas o que elas fazem em cada... eu não sei. Eu não sei. Porque, entenda, são 2 áreas do saber diferentes. Uma é a ciência biomédica e a outra é a filosofia espiritual, vamos colocar assim. Ou da fisiologia sutil do yoga. Não dá para achar uma correspondência. São 2 áreas do saber que a gente pode forçar a barra, mas é sempre uma forçação de barra. Dizer que o estado de samadhi sem semente é quando tem X miligrama de serotonina. Não, por isso que eu falei. Se eu injetar em você serotonina, dopamina, beta-endorfina, jogar uma substância química, nem existe isso, para fazer o tálamo dormir, nem assim eu vou produzir de forma exógena o tal do samadhi. E isso é a magia do yoga. Esse é o encanto da prática. Porque você, professor de yoga, tem na sua mão uma caixa de ferramentas lotada de técnicas, e aí você, Letícia, Fernanda, Alex, Abdu, vão ter que construir isso e conduzir a tua classe, aqueles corpos, você não sabe de onde veio e nem como estão, para alcançar esse estado. É mó trampo, tio. Não é fácil. Mais uma pergunta, por favor. Professor, a minha... Não é uma pergunta só, é uma colocação, assim, de... A gente, é isso, né? Esse trabalho do professor de yoga, e que a gente está aqui discutindo, eu acho que no curso, com certeza, você vai né, aprofundar muito mais. Minha questão é como... a minha questão pessoal, né? É como isso... Essa parte desse yoga vendável, sabe? Tipo, tem esse maia do yoga, né? Essa ilusão do yoga, que é a nossa ilusão coletiva aqui, enquanto professores, e essa ilusão do capitalismo, como transitar nisso, sabe? Como
como é que eu posso explicar melhor? Até que ponto você está ali vendendo o teu yoga, né? Tipo, e isso é necessário porque a gente precisa do dinheiro para viver, entende? Tipo, a minha busca é encontrar um posicionamento nesse universo, assim, da LCD. Eu acho que o primeiro passo, Fernanda, é você se ligar que está no jogo. Sim. É o que Karl Marx chamou de alienação. Você se desalienar, que está inserido num campo social, que quer capturar você e transformar você em docilizadora de corpos, já é um passo essencial. E o segundo é uma leitura. Tio Paulo Freire. Leia a Pedagogia da Autonomia. Ele vai responder para você em 300 páginas ou um pouco menos, exatamente a sua pergunta. Agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. Nos encontramos amanhã no terceiro encontro, às 10 horas da manhã, sobre sociologia. Abraço. Essa aula vai subir daqui a pouco. Beto, vai ter grupo de estudo hoje? Positivo. 4h30, Alexandre. Muito obrigado por lembrar disso. Tantra e o William Reich. Para quem não estiver no grupo, ficar se moendo de vontade. Mas só se inscrever. Me escreve aí embaixo que eu mando o link para vocês. Até mais, gente. Não fica gravado, né, Beto? Essa aula fica. Não, do grupo de estudo. Fica também, claro. Tá no grupo de estudo das aulas. Tudo lá. Na plataforma, né? Beleza. Perfeito. Obrigado, viu? Abraço, gente. Até mais.